Aqueles que estão ligados a nós nesse momento, em que desejamos sim que as lições trazidas no tópico do Evangelho de hoje possa reverberar em nossas almas, para que a gente, prestando atenção nos ensinamentos do Evangelho, possamos dia a dia, passo a passo, nesse esforço ininterrupto, tentarmos melhorar, não só aprendendo, mas praticando aquilo que Jesus nos ensina. O estudo de hoje, conforme a Emília falou, é exatamente os tópicos 10, 11 e 12 do capítulo 18. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O Espírito da Verdade, na estruturação do Evangelho, ele nos traz primeiro um texto de Lucas, que é o capítulo 12, dos versículos de 47 a 48, e depois de João, o Evangelho de João, é o capítulo 9, os 3 últimos versículos, 39, 40 e 41. A partir daqui, nós vamos receber uma orientação muito séria e que a gente sempre já ouviu falar essa frase, né? Na nossa lide espírita, muito se pedirá àquele que muito recebeu. O que é que será que nós já recebemos? Né? Há quanto tempo a gente vem recebendo de Deus oportunidades para a nossa existência? Então aqui nós vamos, nas duas passagens de Lucas e de Mateus, nós vamos verificar o que eles nos trouxeram desses ensinamentos com Jesus. No de Lucas: o servidor que soube a vontade de seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente, mas aquele que não soube sua vontade e que tiver feito coisas dignas de castigo, será menos punido. Muito se pedirá àquele a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àquele em que se tiver confiado muitas coisas. Está muito claro isso aqui. O contexto era o quê? Diante da situação em que Jesus aqui veio a conviver conosco, e nesses 3 anos da revelação, isso é da Boa Nova, o que havia sido estruturado nesse instante, nesse momento? Haviam 14 séculos de história, desde a primeira revelação com Moisés, em que nós recebíamos do grande revelador, que é Moisés, o que já estava sobre a face da terra. A grande obra de Moisés, essa ordenação legislativa, mas que trouxe para nós um cunho espiritual muito sério. Então eram 14 séculos entre Moisés, agora com a chegada de Jesus, do Decálogo, que é toda a essência. Então vamos só recordar alguma coisa disso aqui que está na composição do primeiro capítulo do Evangelho. Eu não vim destruir a lei. E nós sabemos que Jesus vai dar sequência àquilo que já havia sido ensinado. Então por isso que afirma que muito se pedirá a quem muito já recebeu. Então, desde a formação do mundo, em outros tempos, mas como referência, o primeiro legislador, o primeiro revelador, Moisés, nos ensinou o quê? No primeiro mandamento, que é a parte mística do Decálogo: eu sou o seu Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão, não tereis outros deuses estrangeiros diante de mim, não fareis imagem talhada, nem nenhuma figura de tudo que está no alto, no céu e embaixo na terra, nem de tudo que está nas águas sobre a terra, não adorareis, nem lhes rendereis culto soberano. Essa é a parte mística. Agora os outros 9 vão dizer para nós a parte ética, e é o que Moisés estrutura para trazer a mensagem do Deus único. Isso exigiu uma maturação de muitos séculos para que nos preparássemos para um segundo momento. Então, para isso veio a parte ética. O que é essa? São as nossas relações com aqueles que jornadeiam conosco. Então está dito: não tomeis em vão o nome do Senhor vosso Deus, não usar o nome de Deus arbitrariamente para coisa nenhuma, porque isso é sagrado, isso é a coisa do divino na face da terra. Então é o nosso fazer, o nosso falar, o nosso agir. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Aqui, na verdade, é um período de meditação, de reflexão. Ele ordenou isso porque o povo era bruto.
ignorante e não era educado e precisava ser regimentado dentro dos limites da educação, de um fazer organizado. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. O quinto, não matareis. Olha como vai organizando toda a nossa percepção da vida. Não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Ele fala do nosso irmão, daqueles que estão ao nosso lado, como nosso próximo. Não desejareis a mulher do vosso próximo. Não desejareis a casa do vosso próximo, nem o seu servidor, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem nenhuma das coisas que lhes pertence. Então, por que está aqui a advertência no Evangelho de Lucas? A quem muito foi dado, muito lhe será cobrado. E nesse momento estão ali os fariseus, os ditos representantes dessa lei que havia sido, nesses 14 séculos, profundamente deturpada, profundamente alterada, perdendo-se o conteúdo e preocupando-se com a forma. Então está aqui Jesus alertando aos seus discípulos exatamente sobre isso. O servidor que sob a vontade de seu Senhor, porque até então em Moisés e Jesus, os homens daquela época enxergavam em Deus o Senhor, de um povo privilegiado, de um povo escolhido, e um Senhor severo, que sempre usava da punição contra as pessoas, e agora com Jesus tudo havia se alterado, já no início, na pregação do Sermão da Montanha. Já não é mais Deus Senhor, é Deus Pai. A relação se alterou por completo. É um paradigma. Não é mais Deus Senhor, é Deus Pai e é Pai nosso. Isso está na formatação do Pai Nosso, nós passamos a entender essa relação. Pois bem, e ele diz, o servidor que sob a vontade do seu Senhor e que todavia não estiver preparado e não tiver feito o que esperava-se dele, será batido rudemente. Eles já haviam recebido muitas orientações. Eles estavam amadurecidos para aquilo, mas na verdade não faziam de fato o que deveria ser feito. Então é essa advertência. A quem muito foi dado, 14 séculos de vivência dos ensinamentos que nasceram lá no Decálogo, e na verdade essa seita, ela havia se desviado e nós não vemos a luz do amor entre as pessoas. Aí vem o segundo chamado, que é na parte de João, no Evangelho de João. Vejamos, Jesus, são os últimos versículos desse capítulo, ao qual eu vou recorrer ao início para a gente ver o momento em que isso aí foi dito. Vejamos o que está aqui. Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e aqueles que veem não se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram essas palavras e lhe disseram, somos nós, pois, também cegos? Jesus respondeu, se fossem cegos, não teríeis pecado, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que o vosso pecado permanece em vós. O momento dessa leitura, eu, ao fazer o estudo, achei interessante olhar o capítulo como um todo, porque a gente recebe as partes colocadas, separadas pelo Espírito da Verdade, em seguida nós vamos aos comentários, que ele vai trazer a nossa realidade de hoje, como espírita. Mas vejamos o que havia acontecido no primeiro versículo desse capítulo 9 de João. Interessante que a gente fica surpreso, né? É uma sequência de esclarecimentos que nos causa muita alegria e a gente consegue perceber a profundidade da mensagem, a expansibilidade dela no campo espiritual e aquilo que nos faz levar a um ponto de profunda reflexão. Então está aqui o capítulo 9. Olha o que aconteceu pouco tempo antes dessa orientação aqui, daqueles fariseus que perguntam, nós somos cegos? Vejamos. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? São alunos e estavam junto com Jesus, tudo que acontecia no meio deles, que era no meio do povo, das pessoas simples. Aí eles perguntaram, ele era cego, e quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Vejamos a resposta. Jesus respondeu, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim
para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então a gente percebe um encadeamento de uma pessoa que nasceu cego. Aí os discípulos perguntam para Jesus, foi os pais ou foram ele? Nós já conhecemos hoje com a doutrina dos Espíritos, a lei de causa e efeito, a lei do karma, e as razões porque às vezes uma pessoa chega aqui na face da terra já com uma doença que ele já traz desde o útero da mãe. Mas vamos ver aqui qual que é onde Jesus extrapola e transcende no ensinamento. Aí Jesus diz, nem ele pecou e nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez um lodo, e untou o lodo nos olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. Siloé significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros, parece-se com ele. Ele diz, sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os seus olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé, lava-te. Então eu fui e lavei e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Aqui já está entrando os fariseus. E era sábado, quando Jesus fez o lodo, que lhe abriu os olhos. Tomaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe, como vira, e ele lhes disse, passou o lodo sobre os meus olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então a gente percebe que aqueles que muito receberam se sentiram na capacidade de julgar a ação daquele que era a luz na face da terra. E começaram a recriminar o ato de fazer de Jesus para o bem de uma pessoa que necessitava do socorro. Era um ensinamento dessa natureza. Aí a gente vai para o final do versículo, quando eles se aproximam de Jesus e levantam uma série de questionamentos, questionando o bem feito para um terceiro, para alguém. Então daí o sentido de muito se pedir, aquele que muito recebeu, e na hora em que a luz chega ao mundo, questiona a própria luz. Questiona o verbo de Deus que se faz carne para auxiliar a nós num novo momento da face da terra. É agora a segunda revelação. E aqueles que muito receberam estavam realmente cegos, porque estavam diante da luz, não conseguiam compreendê-la e se julgavam senhores da vida para julgar. Da mesma forma, quando aquela menina adúltera na praça que ia ser apedrejada, e nós vamos diante dessa hipocrisia montada, que a gente verifica que os fariseus várias vezes foram chamados por Jesus de hipócritas. Jesus não poupou palavras nesse aspecto, chamando de fariseus, de raça incrédula. Por quê? Diante de todos os conhecimentos que receberam durante 14 séculos, que deveriam ter amadurecido e fazer crescer a imagem de Deus Senhor agora como Deus Pai, não aceitavam. Então, quando vão apedrejar, que já estão afetando o 5º mandamento, não matareis, se julgavam tão senhores da vida, muito receberam, e a eles muitos seriam cobrados, e a convivência com Jesus é essa cobrança do alerta. Isso é, quem nunca pecou entre os senhores, fariseus, e a menina que foi pega como adúltera, então atire a primeira pedra. Olha a beleza, a grandeza desse julgamento. Então é aí que a gente começa a entender como é a cobrança. Aquele que muito recebeu, muito lhe será cobrado. É diante da consciência dele. É de um despertar dele. Daqueles que não terias pecados. Mas, como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Então aqui é exatamente esse chamamento da cobrança. Não é Deus que vai nos cobrar.
Não é Jesus. Aqui no diálogo, Jesus alerta, mas quem vai se cobrar é a nossa própria consciência, diante da oportunidade da vida. Aí nós vamos aqui na instrução do Evangelho segundo o Espiritismo, quando o Espírito da Verdade pega as duas passagens e vai trazer para nós os espíritas, para os cristãos redivivos de hoje. E aí, devagarzinho, a gente vai caminhar pelo nosso fazer espírita nas nossas casas, que é a vivência do Evangelho, conforme Jesus nos trouxe. Então, essa passagem diz o Espírito da Verdade aqui, ó. Os médios que obtêm as boas comunicações são ainda mais repreensíveis em persistir no mal. Agora ele trouxe para a nossa realidade como medianeiros nas casas espíritas ou no cristianismo redivivo. Porque, frequentemente, escrevem a sua própria condenação. E se não estivessem cegos, olha as dificuldades que enfrentamos dentro de nós. Se não estivessem cegos pelo orgulho, reconheceriam que é a eles que os espíritos se dirigem. Mas em lugar de tomar para eles as lições que escrevem, ou que veem escrever, seu único pensamento é de as aplicar aos outros, não a si mesmo. Não faz essa volta interior, essa reflexão, o que será que essa mensagem quer dizer para mim? É aplicar aos outros. Realizando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso vizinho, e não vedes uma trave que está no vosso. Isso aqui é capítulo 10, item 9. Aí ele vai outra orientação sobre essa questão. Por essas palavras, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Jesus quer dizer que a culpabilidade está em razão das luzes que se possui. Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, a parte mais esclarecida da nação judaica ou hebreia, eram mais repreensíveis aos olhos de Deus do que o povo ignorante. Ocorre o mesmo hoje. Olha o alerta do Espírito da Verdade. Nós saímos daquele momento em que Jesus estava na face da terra, 33 anos da nossa era, e viemos agora para esse momento aqui, 1857, e agora 2021. Então nós viemos para a realidade espírita, para o nosso fazer de hoje. Então está aqui. Aos espíritas, pois, será pedido muito, porque receberam muito, mas também àqueles que tiverem aproveitado será dado muito. Então, recebemos muito, agora aqueles que fizeram bom proveito, é o plantio. É aquela libertação do plantio que traz a vida de volta para todos nós. Então, a recompensa será íntima, será pessoal, ou do grupo que faz as coisas corretas. O primeiro pensamento de todo espírita sincero deve ser o de procurar nos conselhos dados pelos espíritos, se não há alguma coisa que possa lhe dizer respeito. É o processo de autoconhecimento, de fazer uma busca. Será que eu estou correto? Será que é assim que eu devo proceder? E é por isso que nós vivemos em grupo. Por isso que nós formamos os grupos mediúnicos, por isso que nós formamos os grupos de estudo, por isso que nós temos um grupo de pessoas que nos assistem, que vêm às nossas casas, porque é nesse convívio que a gente se avalia, que a gente sente se a nossa vibração é positiva e está auxiliando, e recebemos em troca o auxílio de outros que às vezes sabem mais do que nós. Com certeza vamos encontrar muitas dessas pessoas. E nesse convívio de proximidade, a gente consegue se autoavaliar. E ele fala o espiritismo, aí que entra essa questão do convívio fraterno, da vivência do Evangelho entre nós com respeito e com clareza, dizendo que o Espiritismo vem multiplicar o número de chamados pela fé que proporciona, pela confiança que nós temos em Deus, pela fidelidade que nós temos a Ele, e multiplicará também o número dos escolhidos. Então, a doutrina dos Espíritos, assim como o Evangelho, e a doutrina dos Espíritos é o cristianismo redivivo, ela é extremamente libertadora. Porque ela permite a nós o fazer diante das propostas do Evangelho. E como espírita, nós já temos muito mais coisa do que os fariseus na época tinham, do que Moisés ao chegar aqui. Por quê? Porque nós recebemos a visita de Jesus por esse período na face da terra. O fazer de Jesus era isso, cuspia na lama. O que ele estava doando ali, materialmente, dele? A saliva. O que nós temos na saliva? Tantas propriedades que permitem a limpeza e a conservação do nosso corpo físico.
São ácidos, uma série de coisas que a ciência já nos mostrou. Mas ele estava doando o que ele tinha de melhor que nós temos. O fluido vital do seu corpo físico. Coadunado, ligado com os espíritos superiores que estavam à sua volta. E usou o quê? A propriedade material da terra. Ele criou um medicamento. Há muito será cobrado aquele que muito recebeu. Então ele mostrou que das coisas simples, da sua doação, da sua saliva, com a terra formou um emplasto, levou nos olhos do homem que era cego de nascença, estava ali para aquele momento, e conseguiu restaurar-lhe a vida. Porque Jesus não só trabalhou com a matéria, Jesus trabalha com a força do Espírito. Jesus trabalhou com a força da fé, da confiança. No diálogo dele com o cego, que agora já não era mais cego, ele perguntou, dizendo que ele era o filho do homem, e o homem acreditou, e o agradeceu, e o adorou, está no texto de João. Então nós começamos a perceber que muito nos tem sido dado desde que aqui existimos. Em Moisés tudo nos foi dado para conhecermos um Deus Senhor. 14 séculos. E os fariseus tiveram essa oportunidade e erraram tanto desviando o caminho, deturpando a mensagem. Do cristianismo de Jesus, que era o verbo que se fez carne, até o advento da doutrina dos Espíritos, 18 séculos e meio. 1845, que é a data que marca a chegada das vozes dos Espíritos, através do livro dos Espíritos. Isso é, toda aquela pleiade de espíritos que ajudava Jesus no plano invisível da vida, e aqueles que estavam encarnados com eles, os seus discípulos, os chamados homens ignorantes lá da Galileia, os pescadores iletrados, os homens simples das aldeias ali em volta do lago, se agregaram àquele grupo, formaram um grupo de 12 que estavam nessa convivência. Assistiram à cura do cego de nascença. Viram o julgamento da menina que ia ser apedrejada, os próprios fariseus hipócritas que eram, rasgando a lei de Moisés, não matarás, iam matar a menina porque foi pego em adultério. Por quê? Porque escreveram leis deles, homens falíveis, homens ainda que não estavam evoluídos suficientemente, mas fazendo-se como se fossem senhores da vida. Nunca pecou? Atire a primeira pedra. Se retiraram um por um. Se a gente vai no Evangelho, a gente percebe lá, está dito pelo evangelista, que primeiro saiu os mais velhos, porque tinha muito pecado, tinha muita hipocrisia sentada sobre eles, aí até os mais novos. Aí fica só Jesus e a menina. Olha a grandeza desse libertador. Olha quem nos deu muito. Alguém te julgou? Não, Senhor. Aí a palavra de Jesus libertadora. Então vá, minha filha, e não peques mais. Isso é, faça uso da sua liberdade de conhecimento, daquilo que você recebeu por graça e misericórdia, e siga a sua existência. Então nós estamos recebendo muito. Agora na doutrina dos Espíritos, nós passamos a receber muito mais. Aos espíritas é dado o prazer, a grandeza de formarmos núcleos onde a gente se concentra e vem para cá e nos encontramos e vamos formar núcleos de estudo, núcleos assistenciais para aqueles que precisam da palavra vivificadora, e nós podemos fazer como Jesus, através do que os Espíritos nos ensinam no aspecto da ciência espírita, estender a mão e dar um passe. Isso é doar o nosso fluido, como Jesus fez através da saliva, doou o fluido da sua vida para restaurar a cegueira de um pobre homem que necessitava dar o testemunho das ações da luz superior sobre as trevas inferiores da nossa vida. Restaurando a esperança, a confiança e a percepção de filhos de Deus. É isso que a doutrina nos dá. Por isso muito nos será cobrado. Nossas casas momentaneamente fechadas. Aí eu pergunto, como disse um amigo meu esses dias, conversando. Ele falou: Luiz, com esse momento em que está tudo paralisado, e a gente não está podendo ir nas nossas casas, graças a Deus por aqui já tem um projeto de reabertura. Nós conversamos agora, eu e Emília, já tem algumas casas espíritas tendo assistência presencial, aqueles que podem ir ali, beber um pouco dessa fonte. Essa fonte vem de cima. Por isso a confiança, a fé, seguindo os roteiros preventivos necessários que a lei da terra exige, que o momento exige, mas nós estamos podendo voltar às nossas atividades. E esse amigo me perguntou: eu queria que você me respondesse alguma coisa. Você já foi meu instrutor lá na radiação. Como fica aquela passagem de Jesus, onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, lá eu estarei? Olha a pergunta que esse rapaz me fez.
E nós deixamos de nos reunirmos por esse momento. Sabe, estamos aqui fazendo esse esforço de enviar mensagens através de um vídeo, de fazermos algumas coisas virtuais, mas nós estamos acostumados com outras coisas. É difícil essa mudança tão drástica, tão violenta. É por isso que seremos muito cobrados, porque não sabemos se ainda estamos na dúvida se é esse o verdadeiro caminho, como retomar o caminho, quais as mudanças fazemos. Está tudo aí agora uma grande interrogação. Mas nós temos as orientações dos espíritos, porque nas casas espíritas nós temos os grupos mediúnicos. E aí a cobrança, olha bem, uma vez por semana, aqui nessa casa, 11 grupos, com a média de 12, 15 pessoas, e ali, no momento dos nossos trabalhos, orientados conforme a doutrina, tudo certinho, aí começam a aportar os espíritos nos aparelhos mediúnicos. Como diz Inácio Ferreira em suas obras, a sala mediúnica, na hora em que o espírito dá passividade num aparelho mediúnico, na maioria das vezes, é o primeiro passo para um processo reencarnatório daqui a um certo tempo. Mas os espíritos que se manifestam e têm a oportunidade de verbalizar o seu drama, às vezes um ex-suicida, alguém que se matou, infligiu o 5º mandamento, não tinha noção. Aí se ele não tinha noção, é o que está ali. Não será tão cobrado quanto aquele que já sabia das coisas, porque atenua a prova. Mas aquele que sabia e negligencia, conforme fala o texto, já sabia o que o Senhor lhe havia lhe dado e faz de conta que não sabia, esse muito lhe será cobrado, será rude. É o que nós vimos aqui. Será abatido rudemente, no texto de Lucas. Que não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Então, é tudo proporcional, é tudo equilibrado em Deus. Então, aquele que sabe muito e não faz, o acerto lá no futuro, com sua consciência diante da expressão divina, será muito mais vigoroso, muito mais difícil. Agora, aquele que ignorava, existe aquela coisa que atenua a sua ignorância. E ele também será cobrado, mas de uma forma mais amena. Então, são a lei da proporcionalidade. Por que a gente vai entender isso? Porque Deus é Pai. Porque as leis divinas, todas elas, nos protegem, garantem a nossa evolução, mesmo que seja lenta e gradualmente. Os espíritos hoje que estão agindo das trevas sobre a face da terra, nesse momento tão difícil, nós já sabemos, nós estamos no período transitório, que muitos não ficarão mais aqui reencarnados, que só aqueles que vão se redimindo diante dos seus erros, em busca do evangelho aplicado em si, herdarão a terra. Herdarão a terra. E são os mansos. E os pacíficos também serão reconhecidos como filhos de Deus. Está lá nas bem-aventuranças. Herdarão uma nova terra. Mas aqueles que são recalcitrantes no mal, que pelejam com as trevas para destruir a mensagem do Evangelho, esses já estão sendo e continuarão sendo retirados, porque na hora que o nosso eixo da Terra se transformar para o mundo de regeneração, não haverá frequência vibratória para aqui renascerem, mas nem assim ficarão deserdados do amor de Deus, da assistência de nosso Senhor Jesus Cristo. Vão passar por aquilo que nós já recebemos em informações anteriores. Serão degradados, já estão sendo afastados para mundos primitivos, onde com a graça de Deus obterão pelas suas obras esse abatimento rude, isso é, vão passar por sofrimentos, como diz Jesus no seu Evangelho. Leva-o para o mundo de fora, onde há choros e ranger de dentes, porque é a dor que transforma. É o sofrimento que vivifica nossas almas. Então nós devemos agradecer até as dores, porque as dores, como diz Santo Agostinho, é o acerto da conta dos nossos erros do passado. Nós não temos que clamar, nós não devemos entrar em pânico, nós não devemos choramingar, nós não devemos praguejar a Deus, nada disso. Porque Deus é bondade e amor extremo, é tudo que nós conhecemos sobre amor. Ou deveríamos conhecer. Então, aqueles que serão degradados, porque são filhos das trevas, querem permanecer ou destruir um planeta inteiro e esquecendo da mensagem de Jesus, ou blasfemando contra a vivência de Jesus, a vida de Jesus, eles vão receber assistência divina, sim, já estão recebendo. Ao serem conduzidos para um outro mundo primitivo,
obscuros de conhecimento, onde eles vão ter que dar de si a sua saliva. Eles vão ter que dar de si a manipulação do barro daquela terra, para quem sabe restabelecer na visão de alguns, eles possam abrir as suas. Isso é, aqueles que muito veem, na verdade são cegos, no caso dos fariseus. E nós espíritas recebemos as pessoas, os espíritos nas nossas salas, como eu ia falando do professor, do médico Inácio Ferreira. Quando um espírito chega em sofrimento, um ex-suicida, alguém que não tinha nem noção da vida futura, desencarna, ele ocupa um aparelho mediúnico, ele está dizendo para nós, no seu sofrimento, na sua dor, olha, meu irmão, para nós, os dirigentes, os presidentes das casas espíritas, para aqueles que estão na direção mesmo, ele diz para todos nós, para o mais simples dos médiuns, aquele que às vezes chega na casa espírita de bicicleta, com dificuldade, para todos, igualitariamente para todos. Não interessa o nível social, a mensagem é para todos. Olha, meu irmão, o que ele quer dizer? Amanhã pode ser você aqui no meu lugar. Então o médium, que é médium evangelizado, ele doa o seu aparelho físico, ele doa a sua mente, ele doa as suas energias vitais para restabelecer almas desconhecidas, que são nossos irmãos. Muito nos é dado na hora que a gente pisa numa casa dessa, na hora que a gente estende a mão para dar um passe, na hora que a gente pede a medicação a Deus, por misericórdia, numa água de quem precisa da medicação. Quando as pessoas entram para uma sala de Eurípides, ali desacreditadas pela medicina materialista da terra, mas tem os médicos espirituais, como nós vimos em André Luiz, como nós vimos em Lucas, como nós vimos em Dr. Bezerra de Menezes, são os auxiliares espirituais que vêm nesses locais de cura trazer a mensagem da vida. Era cego de nascença, veio alguém extraordinário e lhe restabeleceu a vida. A pessoa estava condenada pela medicina materialista, a gente sabe disso, que alguns só querem tratar a doença, não desejam curar, infelizmente, ainda não abriram a acústica da alma. E ali, um médico desconhecido estende a mão, faz uma oração voltada com fé, e a eles se agregam os médios espirituais. Nossa, eu fui naquela casa e eu já não tenho mais nada. E nós já ouvimos esses testemunhos aqui. É o médium é o veículo, só o veículo. Quem faz é Deus. E Ele envia seus emissários. Nós muito recebemos ou não? Pergunte para a sua consciência. Seja você um simples servidor da casa espírita, seja você o grande mandatário, o dirigente, alguém mais, pergunte para você. Perguntemos em nossas casas, quanto será que eu recebi por graça de Deus? Então que a nossa oração de hoje à noite não seja para pedir. Que a nossa oração de hoje à noite tome aquele caminho que está aqui no Evangelho, quando Jesus nos ensina sobre oração, que nós venhamos na nossa oração agradecer. Nós estamos no ano 2021, faz 13 dias. Feliz ano novo para todos. Então vamos agradecer. Estamos aqui, compartilhando a existência, vivenciando as nossas dores, mas sem desespero, sem pavor, sem medo, sem enterrar talento. Termos a coragem de viver agradecendo a Deus pela existência, como se nós fôssemos o cego lá de Siloé. Do nada Jesus chega e lhe dá a cura, e chama aqueles que não acreditavam, chama aqueles que não fizeram um bom uso da mensagem de Deus, e ensina a todos, para dar a eles a oportunidade de recomeçarem acertando, que é o que Jesus fez com os fariseus. Ensina aos seus discípulos e traz alegria naquela vila, naquele lugar onde o homem mendigava, desde pequeno. Imagine-se, coloque-se no lugar dele. Então nós devemos agradecer. E às vezes, e nós devemos fazer isso com mais frequência, louvar a Deus. Sabe, aquele colóquio íntimo, lá na janela de sua casa, olhando o céu estrelado, ou mesmo que as nuvens de chuva estiverem por aí, os relâmpagos, tudo é expressão divina. A chuva que renova a terra, traz o alimento, que mantém a nossa água, que alimenta os pássaros, os animais, nós todos. Em todos os momentos, se seja um momento tempestuoso de chuva, se seja o sol esplendoroso, é Deus. É Deus ali. Então que possamos fazer essa reflexão. Nós sejamos católicos, evangélicos, espíritas, cristãos redivivos, que mesmo que não
ainda tivermos caminhado em direção a Deus, não queremos colocar nenhum título de crença em nossa volta, que sejamos gratos pela vida, que possamos perguntar a nós mesmos, quanto já nos foi concedido por amor? E amanhã, onde eu passo pelo processo natural da vida, que termina naquela ponta lá, é a morte. O espírita precisa divulgar que morte não é fim, morte é meio, e que continuaremos existindo. Esse ato, como diz a Rosita aqui na sua passagem, ela falando dessa impermanência, que nós somos 2/3 da vida, seres encarnados, e durante a hora do sono, nós fazemos um exercício para desencarnar, e nós estamos ali voltando à vida espiritual. É isso que a gente precisa descobrir em nós. E essas informações, igual essas duas perguntas, nos traz a grandeza e a certeza da assistência espiritual. E para isso Deus nos deu num dia de 24 horas, a possibilidade, se a gente dorme um pouquinho mais, 8 horas, nos encontrarmos com amigos que às vezes estão encarnados conosco, nessas conversas boas, com amigos espirituais, às vezes até encarnados em outros países, e nos percebemos como irmãos fraternos que somos, um ajudando ao outro. Esse é o amai-vos uns aos outros. Quem nos deu isso? O cristianismo redivivo, o Cristo em Jesus. Então nós sabemos muito, nós recebemos muito, então é natural que sejamos cobrados. Agora, que a cobrança, quando se for feita, a gente possa olhar para a nossa existência e falar, nossa, eu me esforcei tanto. Nós não vamos sair daqui como santos, mas nós temos que sair como obreiros atentos e esforçados. E para encerrar, eu aqui ainda falei, tem uma coisa no Fonte Viva que eu tenho que passar. Eu sabia que tinha. Eu queria lembrar, não conseguia lembrar. Aí sentado aqui nas horas, aí estava anotado no meu evangelho. Eu não tinha percebido. Vem aqui, lição 68. Eu vou terminar fazendo essa leitura do ensinamento de Emmanuel para nós. Olha bem, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Imagine o espírito de Chico Xavier. Nunca frequentou uma faculdade, não recebeu um título, sofreu todas as agruras da mediunidade desde criança, nasceu naquela cidadezinha lá de Pedro Leopoldo, e depois, por incompreensão de alguns, não nos cabe julgar, teve que se transferir para Uberaba, uma região necessariamente ali de fazer sua obra, dedicou a sua vida inteirinha para a ação dos espíritos através dele. Pensa nisso, pense nesse espírito, Francisco Cândido Xavier, um homem simples, humilde, desapegado de tudo, dedicou sua vida inteirinha para que o Espiritismo, a doutrina do Cristo, se assentasse sobre o Brasil. Nós somos aqui estudiosos e às vezes falhamos, né? Temos que estar ali debruçando sobre os livros. E aí recebe um espírito que um dia esteve lá testemunhando numa outra personalidade pública, vendo Jesus sendo sacrificado, e ficou ali, escondido. E depois precisou voltar como um escravo Nestório. Olha aí, de senador do topo a um escravo. Na relação social da época, o mandatário para o escravo. Olha bem, o salto de qualidade. Eu faço o sentido de cima para baixo, mas na verdade a grandeza sai de baixo e eleva-se. Ele era um senhor, senador, e veio até ser Nestório para adquirir a semente do Evangelho. E agora aqui, na figura de Emmanuel, olha o que ele nos traz, uma reflexão sobre um texto de um que era um príncipe da igreja farisaica e conseguiu dar um salto de qualidade depois daquele encontro da porta de Damasco, com a visão espiritual, o encontro de Jesus, Paulo. E Paulo escreve aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9, o Emmanuel coloca isso aqui como o frontispício da sua reflexão, meditação e orientação para nós. Olha aqui, 68, sementeira e construção. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor,
nos seguidores e beneficiários do Evangelho que o cercavam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem e os que ignoram a verdade divina. Olha que beleza! Entre os que conhecem e os que ignoram. Tudo que nós falamos aqui do fariseu, do cego e dos alunos de Jesus, que eram os discípulos. Se já recebemos da Boa Nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos compartilham a estrada. Conhecemos, pois, na essência, qual o serviço que a revelação nos indica. Logo nos aproximemos da luz cristã. Se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida em que permanecemos, ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra. Olha a nossa tarefa. A fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra, o aperfeiçoamento moral de todos que aqui habitam. O serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos. Porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se, e a casa sólida não se ergue do dia para a noite. Em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Seremos cobrados. E se somos trabalhadores com essa natureza, a nossa consciência sairá e chegará lá com certeza mais iluminados, porque nós estaremos sempre caminhando em direção a Jesus, com certeza. Eu agradeço a todos a atenção, que Jesus nos abençoe e que possa sim refletir sobre as nossas casas nesse agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, a nosso Mestre e aos bons Espíritos, e louvando a presença de Deus em nós. Que assim seja.